Não, não quis. Ok. Não quis, ok. Antes de mais apresentar-me, o meu nome é Bernardino Nebo e sou, digamos, um aspirante também a treinador de futebol. Neste momento sou treinador da equipa B do Previdem. Acho que o Pedro Ribeiro conhece muito bem o clube em questão. E pronto, o que nós vamos aqui falar, vamos tentar falar de futebol, não tentar nos alongar muito, portanto os temas que nós temos aqui se calhar não vamos conseguir abordá-los todos. E eu começava já aqui com umas perguntas para quebrarmos aqui um bocadinho o gelo, em que eu ponho a pergunta e vocês na ordem que entenderem respondem. E a primeira pergunta é muito simples. Se têm treinadores de referência, se têm uma liga onde querem treinar e, na vossa opinião, que características tem que ter um treinador obrigatoriamente? Quem começa? O Pepa vai à frente do campeonato. É o mais velho. É o Pepa que vai à frente do campeonato. É o mais velho. Nós temos. Pepa, diga. Mr. Pepa, acho que passaram-lhe a batata quente. Acho que vai ser o Mr. a começar. Pepa, vais à frente, tens que começar tudo. Falar. Não, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. A disponibilidade não é grande, não é muita, mas acima de tudo é o prazer de partilhar e de estar junto com pessoas que querem partilhar e querem crescer, e isso para mim é um prazer enorme e isso é o mais importante. Passando isso, ora bem, a liga para mim a mais competitiva de todas é a inglesa, ou seja, desde a Premier League ao Championship ao League One, é algo que, mais do que a qualidade dos jogadores, a intensidade do jogo, porque isso também nós tentamos colocar onde trabalhamos, tem a ver muito com a cultura. E estão aí pessoas convidadas, o Costinho e o Pedro, que já passaram por vários campeonatos, muito, se calhar melhor que eu, se calhar não, de certeza melhor que eu, conseguem explicar melhor o que é a cultura de outros países, porque eu só estive na Bélgica e em Portugal, mas a Inglaterra já estive a assistir a jogos e é algo que gostava muito de poder ter a felicidade de trabalhar lá. Em termos de referência, é um bocado difícil para mim de falar de referências de treinadores, porque gosto de beber muito de tudo e de todos. E em relação àquilo que o treinador, para mim, que tem que ter, acima de tudo, é frontalidade, coerência, personalidade e liderança. Porque a própria competência, eu acho que há muita gente competente, muito treinador competente. Eu acho que, sinceramente, o que faz a diferença é a capacidade de comunicação, liderança no grupo de trabalho, e isso é no dia a dia. É porque é fácil colocar uma máscara e ser fortíssimo na flash, na conferência e na conferência pós e pré-jogo. Mas a máscara no dia a dia acaba por cair. E essa os jogadores descobrem na rápido. E eu acho que isso é fundamental. A personalidade no dia a dia é fácil de descobrir. E isso, para mim, é um dos fatores fundamentais. A liderança, capacidade de comunicação, frontalidade, por tudo o resto, acho que com naturalidade, com uma equipa técnica competente, com o querer aprender, com o querer evoluir, estamos sempre próximos de nos tornarmos treinadores melhores no dia-a-dia. De seguida, Mr. Pedro, pode ser? Não é igual? Mr. Costinho. Pode ser o Pedro, claro. Tranquilo. É o desempregado. Eu faço das palavras do Pepa um bocadinho as minhas. Agradecer o convite e é um privilégio estar aqui com dois treinadores que já tive o prazer de defrontar e que foi muito difícil de os defrontar, e as equipas que representavam na altura. E é um gosto de partilhar. Sempre de salutar. Também já fui estudante e acho que estes momentos são determinantes para todos nós, não só para quem nos está a ouvir, mas para nós próprios que participamos e que crescemos também com isto.
Em relação às questões que colocaste, ligas referência, é inevitável falarmos da Liga Inglesa, por tudo aquilo que o Pepa também referiu, pelo contexto, pela envolvência, pela espetacularidade à volta da Liga, pelos jogadores, por toda essa envolvência, como eu disse. Mas naturalmente que há outras ligas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países que não Portugal, e por exemplo a Liga Alemã. Eu não trabalhei na Liga Alemã quando estive na equipa técnica do Vítor Pereira, mas trabalhamos na segunda Liga Alemã, e deu para perceber um bocadinho a envolvência também à volta da Alemanha, de como a Alemanha vê o futebol, e é uma liga fantástica. Acredito que a espanhola e a italiana, a francesa, sejam também, mas eu consegui encontrar na Turquia, na Grécia, na Arábia Saudita, que está claramente em expansão, várias situações que foram extremamente enriquecedoras. Portanto, eu acredito que qualquer experiência fora do nosso contexto e, se assim pudermos dizer, habitat natural, sendo portugueses, que é Portugal, é extremamente gratificante, até porque conseguimos perceber que as pessoas veem o futebol de uma maneira diferente da nossa. O próprio Jorge Jesus, quando fala da Liga da Arábia Saudita, fala com um carinho que se nota que foi extremamente gratificante para eles ter estado lá. Portanto, ligas referências, eu acho que é inevitável falar da inglesa, da espanhola, da italiana, da alemã, mas ao mesmo tempo diria que qualquer liga pode ter um estímulo gratificante para o treinador e para qualquer profissional de futebol que para lá vá. Em termos de treinadores de referência, é um bocadinho também o que o Pepa disse. Nós vamos identificando com um em determinada coisa, com outro noutra característica. Eu, enumerando tenho que o fazer de uma forma totalmente natural. Foram muitos anos de vivência diária. É um amigo para a vida e é uma referência inevitável na minha carreira, que é o Vítor Pereira. Portanto, já lidei com muita gente no futebol e acho que o Vítor é um treinador de top. Portanto, é naturalmente uma referência para mim. Outra pergunta era as características do treinador. Eu acho que a autenticidade é talvez a principal. Quem nesta profissão é ator ou procura encenar um bocadinho as coisas que acontecem, acaba por ter pouco espaço de manobra, porque, como disse também o Pepa, os jogadores apercebem-se disso. Portanto, a honestidade, a frontalidade, a capacidade de comunicação, a coerência nas decisões, o ser justo, sabendo que quanto melhor é o grupo que se trabalha, estamos constantemente a ser injustos com as opções que tomamos, porque só podem jogar 11 e se temos 22 ou 23 ou 24 ou 25, vamos naturalmente cometer algumas injustiças. Mas vamos cometer injustiças sendo justos com a nossa cabeça e com as nossas decisões. Portanto, aquilo que fundamentalmente um treinador, na minha opinião, tem que ter é a capacidade de que os jogadores acreditem naquilo que ele está a fazer. Porque se não acreditarem, não adianta ser muito forte na metodologia, no processo de treino, na análise do adversário, no scouting, em tudo aquilo que anda à volta disto que é a liderança e que é a tal honestidade que se tem que ter. Portanto, penso que poderá ser talvez a principal característica, na minha ótica. Mr. Costinha. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado pelo convite. Deixar desde já dar-vos pelo fantástico campeonato que está a fazer na Primeira Liga, a cimentar muito bem todo aquele trabalho que tem feito nos últimos anos. É um prazer ver o crescimento dele e a forma como as equipas dele evoluem.
Dar também os parabéns ao Pedro. Está num contexto de segunda liga que é sempre muito complicado e os três já passámos por ela, é sempre muito difícil. Com equipas que tentam todos os anos subir à primeira divisão, com bons plantéis. O Pedro também está numa luta muito engraçada para a segunda divisão e, portanto, espero que consiga os seus intentos. Depois, trocando um bocadinho aqui de assunto, que está interligado, porque nós como treinadores andamos sempre à procura do melhor. Em termos de ligas que possam ser interessantes naquilo que é o nosso trabalho, eu penso que vai um bocadinho também do gosto pessoal de cada um. Eu sou alguém muito interessado pela liga italiana, sempre fui, gosto muito da liga francesa e, como o Pedro disse também, a liga alemã parece uma liga extremamente competente, organizada e que eu penso que dá aos treinadores uma liberdade de trabalho e de liderança diferente de algumas ligas em termos europeus. É óbvio que a liga inglesa é uma liga pela sua espetacularidade e pela forma como está cimentada no mundo, que atrai sempre muita gente e gosta e faz as pessoas gostarem um pouco mais delas, mas como eu disse, em termos daquilo que é a liga ideal, cada qual terá o seu destino de eleição e, portanto, eu penso que cabe um bocadinho e tem muito a ver com aquilo que nós também pretendemos e pela forma como os clubes também nos queiram receber e demonstrar aquilo que pretendem para o seu futuro. E, portanto, eu penso que nós portugueses temos dado uma amostra de que com muito pouco conseguimos fazer muito e temos um handicap muito grande em Portugal, que é o facto de termos uma liga que é dominada por 3 clubes em termos de público, não em termos de jogo, em termos de público, condiciona muito aquilo que é, muitas vezes, a forma como tu queres preparar as tuas equipas, porque se os 3 clubes grandes fizerem os melhores jogadores da Liga Portuguesa, podem inscrevê-los todos no plantel. Portanto, se calhar a equipa do Pedro e a equipa do Pepa podem ter um plantel de 40 jogadores, mas os 3 grandes podem ter um plantel de 100 jogadores, porque tem a equipa B, tem a equipa de sub-23 e retiram muito aquilo que é a qualidade que há emergente no mercado para que a nossa liga possa crescer. E isso tem muito a ver, na minha opinião, pelo facto de sermos um país onde há 3 clubes com uma grande margem de adeptos e se nós olharmos para os outros países, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, aquelas ligas mais fortes, todos os clubes têm uma massa adepta muito forte e que permite ter, se calhar, uma visão e uma abordagem de mercado diferente, porque, se calhar, economicamente, são clubes mais fortes. Não tem a ver só com a dimensão do país, porque se fosse pela dimensão do país, nós éramos uns campeões, porque somos tão pequenos e temos tanta gente de qualidade. Tem a ver também com a forma como, às vezes, nós queremos, se calhar, dividir os dinheiros de forma justa, mas temos que perceber que se temos um país onde só há 3 clubes, é muito difícil quem está no comando, quem investe no produto, vai investir em clubes que têm uma pouca margem de adeptos e, se calhar, de visibilidade têm os 3 grandes. E, portanto, nesse aspecto, e fugi um bocadinho ao assunto, mas nesse aspecto, essas ligas são mais atrativas porque têm, economicamente, são mais fortes e dão-nos outro poder. E depois cada um decide a liga que gosta. Em termos de referências, enquanto treinador, eu tenho passagens só por Portugal, como é óbvio, mas eu desde quando era jogador, eu sempre gostei muito e olhei muito para o lado do treinador e gostava de perceber as coisas enquanto jogador. Portanto, não ia só para o treino, só para treinar e para ver aquilo que se passava, gostava de perguntar e de perceber aquilo que se fazia. Tenho muitas referências, tenho boas referências. A referência número 1 é o José Mourinho, introduziu uma forma de trabalhar diferente daquela que estava instituída, não só em Portugal, mas penso que em muitos outros países. Mudou muito a forma de trabalhar dos clubes, mas também concordo com o Pepe e com o Pedro quando dizem que beberam de muitos treinadores, e eu também bebi de muitos treinadores. Até as coisas negativas bebidas de treinadores, para me tornar treinador, há coisas negativas que me vão ajudar a ver quando um jogador ou quando um clube tem uma determinada atitude, e se eu vivi essa situação enquanto jogador e vi a reação do meu treinador e o que é que isso produziu,
eu seria um bocadinho burro, entre aspas, se não o aproveitasse e tentasse aproveitar da melhor maneira e virar para mim e para a minha equipa aquilo que era o melhor. E, portanto, apanhei um treinador muito forte em termos de liderança, como era o Mr. Scolari na seleção de Portugal. Apanhei o António Conte por 3 meses na Atalanta, que não foi um treinador aceito pelo grupo, e saiu porque o grupo não gostava dele, e, no entanto, mal saiu, foi tricampeão nas Juventus. Mas os 3 meses que esteve ali, eu percebi aquilo que ele queria dar à equipa. E, portanto, é muito difícil, muitas vezes, quando se vem num clube grande e se chega a um clube não tão grande, não vou dizer pequeno, que os clubes são o que são, e tentar mudar essa mentalidade dos jogadores, e é difícil, porque às vezes os treinadores têm essa dificuldade da aceitação dos próprios jogadores. Da mesma forma que em França tive um treinador o primeiro treinador que me levou, o Jean Tigana, que tinha uma forma diferente de lidar com os jogadores, e um treinador que era titular, na altura campeão, e depois sucedeu um Claude Puel, e um Claude Puel que eu vejo hoje como o via no meu tempo. E, portanto, eu sempre pensei que o Claude ia dar um passe mais profundo na carreira dele, para um clube de maior dimensão, se calhar com objetivos diferentes daqueles com que ele lutou durante estes últimos anos. O que é certo é que o Claude andou sempre num patamar onde, se calhar, aquilo que eu via nele com capacidade, ele não conseguiu transmitir. E depois, vendo a forma como ele trabalhava, hoje, estamos a falar nos dias de hoje, e aquilo que ele fazia no tempo em que eu era jogador dele, consigo perceber o porquê que, se calhar, não houve uma evolução na carreira dele. Mas não deixa de ser um excelente treinador, mas, se calhar, para um nível diferente. E, portanto, todas essas vivências que nós vamos tendo, sempre como treinador, sempre como adjunto, sempre como jogador ou ex-jogador, ajuda-nos a perceber aquilo que nós pretendemos. E, portanto, pelo meio deixei aqui uma série de treinadores que apanhou uma Aguirre no Atlético de Madrid, que fez uma grande campanha no Osasuna, mas o Osasuna não é o Atlético de Madrid. E, portanto, tudo isto ajuda-nos a perceber, muitas vezes, quando nós chegamos a um patamar mais elevado, a um patamar médio, com as vivências que tivemos, aquilo que podemos pretender. Por último, dizer que, interligado com isso assim, concordo muito com o Pedro e com o Pepa na forma de ser o treinador. Na minha opinião, uma boa comunicação é importante. Hoje em dia, como o Pepa disse bem, é difícil encontrar um treinador que não tenha capacidade e qualidade no trabalho, mas o importante é nós conseguirmos transmitir aquilo que nós pretendemos. Temos essa personalidade também, muitas vezes, para manter esse trabalho à frente da equipa, porque muitas vezes é difícil de o fazer. Para muitos colegas, acredito, não é fácil, sobretudo vindo com todas as pressões que vamos sofrendo, não só dentro do clube, como fora do clube, como os próprios resultados. Às vezes nós podemos ter alguma dúvida, e quando começamos a ter dúvidas, é sinal que vamos começar a cair, porque deixamos de acreditar no nosso próprio processo. E quando nós deixamos de acreditar no nosso próprio processo, a minha experiência enquanto ex-jogador é que, quando eu via um treinador mudava constantemente aquilo que queria fazer, era sinal que ele não estava certo aquilo que queria fazer, e passava também essa insegurança para nós. Portanto, se o treinador passava essa insegurança, era natural e normal que nós também estivéssemos inseguros. Portanto, concordo bastante com aquilo que eles disseram, e não os vou repetir, acho que enumeraram bem, e são atributos que são muito importantes, sobretudo nos dias de hoje, onde a comunicação e a visualização dos conteúdos, não só dos treinadores, mas do mundo em geral, é tão vasta e tem um alcance tão grande, que nos mete à mercê de qualquer falha ou de qualquer mérito que nós possamos ter. E, portanto, isso é importante, nós também aprendemos com isso. Obrigado. Eu não me referi aos trabalhos do Mr. Pepa e do Mr. Pedro, mas isso são questões de evidências. Isso já são coisas que estão a ser semeadas ao longo do tempo, e a gente aos poucos vai colhendo, mas também desde já dar os parabéns, mas tenho ficado muito contente de ver os resultados. São dois treinadores que eu aprecio bastante. Pegando num tema que o Mr. Costinha falou aqui, falou muito bem, nós temos aqui 3 treinadores que já passaram pela Primeira Liga,
e pela segunda liga. E a pergunta que eu lançava aqui, para falarmos aqui um bocadinho de futebol e irmos aqui a pôr os dedos na ferida, que eu sei que são treinadores que gostam de pôr os dedos na ferida, diferenças entre a primeira e a segunda liga, em termos de jogo, digamos assim, e de que forma o vosso processo de treino, isto é, se a vossa ideia de jogo altera consoante as características que uma divisão e outra vos possam dar. Não sei se me fiz entender. Eu posso. Seguimos já... a mesma ordem agora mesmo. Ok. Ser muito breve aqui, estive aqui caladinho a ouvir o Pedro e o Costinha e há sempre muita coisa que eles falam que eu me identifico. E por isso é que é sempre bom estas partilhas e ouvir a malta do futebol. Pronto. Agora, eu não foi só a segunda liga, eu comecei na Distrital, segunda liga e primeira liga. Sim, falar da formação. Estou só a falar do trajeto primeiro. Eu conheço trajetos de três. Mas de séniores, posso dizer com prioridade, porque passei por elas. Distrital, segunda B, é uma diferença tremenda. Mas eu vou dizer isto com um sorriso na cara. Quanto mais subimos, mais fácil é trabalhar. Porque eu não é estar a chamar nomes aos jogadores, mas são mais inteligentes os que são melhores, ponto. Ou seja, exatamente, não vamos estar aqui com rodeios. Por isso é que estão na primeira liga. Por isso é que há jogadores na segunda liga que são muito intensos, muito rápidos, mas na decisão decidem mal. Eu tive jogadores, aí já não vou dizer nomes, que na segunda liga faziam a diferença e na primeira, se nós formos a ver o jogo na primeira liga, o espaço está lá. E aproveitar esse espaço. Eu posso ser muito rápido, eu posso ter um remate muito forte, posso passar muito bem, posso correr muito, mas é a decisão, é a tomada de decisão. E isso demora tempo, porque o espaço vai ter influência na decisão. Quanto mais espaço eu tiver, mais tempo tenho para decidir. E na primeira liga há pouco tempo para decidir. E aí requer o jogador inteligente. Eu não estou a chamar nomes aos jogadores, mas claro. é diferente. E o jogo também se transforma com isso. Por isso é que às vezes diz-se assim, o futebol na segunda liga é muito direto, é muito intenso, é muito... Não é. É a questão da competitividade que existe, do equilíbrio que existe. O Costinha disse muito bem que não é qualquer equipa, mas mais do que 8 a 10 equipas lutam para subir. Mal era, porque não está para subir, vai lutar para descer. É que é mesmo assim, nós já passamos por isto, o Pedro e o Costinha. E o jogador está inerente a este tipo de situações. Portanto, eu acho que para mim a principal diferença não é dos treinadores. Há treinador da Distrital que, se tiver oportunidade de treinar na segunda liga, vai ter sucesso. Há treinadores da segunda liga, não preciso estar a dizer nomes, está aqui um. Se tiver que treinar, não, pronto, mas o Costinha já não precisa de apresentações. Se estiver na primeira liga, está sujeito a ter sucesso. É fácil um treinador pegar, primeiro clube que treina, Braga, Benfica, por aí fora. É natural ganhar mais jogos do que o treinador do Tondela ou do Passos Ferreira ou do Nacional da Madeira. Então, se eu tenho melhores jogadores, claro que vou ganhar mais vezes. E depois o que é que fica no final da época? O treinador A tem uma porcentagem de vitórias de 80%. Pois tem. É que se tiver menos é que não é normal, não é? Portanto, há muito bom treinador na Distrital, na segunda B, na segunda Liga. A diferença aos jogadores. Eu acho, e vou terminar, o mais importante para mim é saber o contexto onde estamos e espremê-los ao máximo. Porque há jogadores da Distrital que vêm do trabalho de 8 horas e vão trabalhar treinar às 8 da noite. Há jogadores da segunda Liga que ganham 1.500 euros ou 2.000 euros, ou nem isso. Ou seja, não é o que se vende, porque o que se vende é os jornais. E os jornais são milhares e milhões. E é preciso ter muito cuidado com isso. E o treinador é fundamental na estrutura de um clube para se adaptar ao contexto e pôr a máquina a andar, seja onde for. E pronto, peço desculpa se me alonguei. Tá bom. Obrigado, Mr. Pedro.
Bem, eu acho que é mesmo por aí que nós, se calhar, vamos nos andar aqui a repetir um bocadinho. Porque, por exemplo, tal como o Pepe, eu também comecei a minha carreira na formação, passei pelos distritais, pela antiga segunda Divisão B, pela segunda Liga, pela Primeira Liga e agora como treinador principal trabalhei na segunda Liga, no Sub-23, no campeonato da Liga Revelação, na Primeira Liga e agora estou outra vez na segunda. E eu, tentando não me repetir, porque subscrevo o que o Pepa disse, vou partilhar uma história da minha carreira. Portanto, eu trabalhei no Feirense com o Kim Machado e tivemos a felicidade e a competência, julgo eu, de subirmos à Primeira Liga. E no ano seguinte comecei a fazer parte da equipa técnica do Porto. E aquilo que o Pepa disse é factual. Enquanto que nós na segunda Liga, numa equipa extremamente bem organizada, com muito bons jogadores, que jogava bem, que entendia muito bem o jogo, o nível de jogo que nós conseguíamos alcançar, quando eu passo para um patamar de Porto, na altura, eles jogavam a meio toque e o Costinha jogou no Porto, isto não tem a ver com o clube, o Pepa jogou no Benfica. Quem atinge esse nível de clubes sabe do que eu estou a falar. Eu não, porque tinha muita vontade, mas caía sozinho com a bola. Mas felizmente vocês escolheram dois treinadores para colegas de painel que não faziam isso, que jogavam muito bem à bola. Portanto, eles sabem do que eu estou a dizer porque executavam e faziam isso de forma exímia. É natural, a qualidade é isso mesmo. É uma inteligência específica para jogar futebol. Que não tem a ver só com questões cognitivas, tem a ver com questões cognitivas e de execução. Portanto, eu considero que é uma inteligência específica para desempenhar um papel que é ser jogador de futebol. E a diferença principal é essa que o Pepe enumerou. É que os espaços se calhar são os mesmos, mas um jogador de alto nível consegue lidar com esse espaço e com a pressão de uma determinada forma. Mas é possível, e eu neste momento estou na segunda Liga, com muita satisfação, e é possível assistirem-se a grandes jogos na segunda Liga, a jogos taticamente muito ricos, a equipas que têm ideias de jogo, que valorizam o futebol, que valorizam o jogo em si, que dão espetacularidade ao jogo. Portanto, eu acho que é possível que se consiga trabalhar nesses diferentes patamares com qualidade e obtendo e espremendo, como o Pepa disse, espremendo do grupo de trabalho o melhor deles. Portanto, é a nossa tarefa enquanto treinador. E eu, no outro dia vi uma publicação e eu gosto dessas curiosidades, que era do Romário. É uma brincadeira a dizer que o treinador, o melhor treinador é aquele que não estraga ou que não atrapalha. E muitas das vezes é isso mesmo. Eu acho que os treinadores muitas vezes procuram coisas tão complexas que atrapalham a simplicidade. E normalmente as equipas, na minha opinião, que jogam melhor são as equipas que têm processos totalmente solidificados, mas simples. Que parecem simples. Se calhar não são assim tão simples de serem alcançados, mas que para quem olha, identifica facilmente. Epá, eles fizeram isto parece tão natural. É natural e permite que o jogador se exprima ao máximo. Eu lembro-me muito bem da equipa campeã da Europa que o Costinha, na qual o Costinha jogou. Parecia tudo tão simples. Né? A bola entrava no Costinha ou no Maniche ou no Deco, naquele triângulo do meio campo, e era tudo tão natural. Portanto, é um bocadinho por aí. Acho que e terminando, para não me repetir, conforme o nível vai aumentando em termos de nível competitivo, as ferramentas e aquilo que nós podemos extrair dos jogadores aumenta também. E o desafio torna-se diferente, não diria maior, mas diferente.
Mr. Costinha. Bom, eu vou tentar... Tivemos aqui duas opiniões acerca da tomada. O que difere é a tomada de decisão. Vou Até agora. tentar acrescentar mais alguma coisa em termos da minha opinião, concordando com o Pepe e com o Pedro, muito mesmo. Eu não passei pelas segundas de segunda liga, ou não me iniciei, eu nem queria ser treinador, para ser honesto. Fui obrigado quase a ser treinador na altura, e só fui treinar porque me disseram, como eu não queria ser treinador, disseram, vais experimentar, e se não gostares, já dizes às pessoas que não queres ser. O facto é que mesmo descendo de divisão com o Beira-Mar, naqueles 2 meses que lá estive, a forma como os jogadores reagiram e a forma como eles tentaram perceber aquilo que eu pretendia e a forma como eles semanalmente trabalhavam, despertou algo em mim que eu pensava que não gostava, que não tinha esse prazer. E, portanto, acabou por motivar-me a querer entrar nesta área e dizer que uma das frases mais fortes em termos daquilo que é o jogo, o Pepe acabou por dizer, quanto mais alto é, melhor é o nível. E o jogador é melhor. É melhor. Não pode ser muito competitivo nas outras divisões, mas o problema é que quando chega à Primeira Liga, o tempo de reação, de execução, e o adversário que vai apanhar pela frente não é o mesmo da Segunda Liga. Eu posso dar, por exemplo, no ano em que subi com o Nacional, no ano seguinte jogamos Taça da Liga, o primeiro jogo contra o Boa Vista, e eu expliquei ao meu guarda-redes e aos meus defesas, mas sobretudo ao meu guarda-redes, que qualquer avançado da Primeira Liga, se isolar contra ele, em 10, 8 vai estourar a baliza. Não sei se vão ser golo, mas 8. E na Segunda Liga, 10, 9 vão para fora e uma vai à baliza. Porque eu vivenciei isso. E, portanto, no primeiro jogo, o Fábio Espinho nem precisou de se aproximar da baliza. Recebeu uma bola em profundidade e fez uma chapelada. E o guarda-redes veio comigo e disse, pô, Missa, você tinha razão. Eu avisei. É que a diferença da segunda liga para a primeira liga está na velocidade de pensamento e na reação à situação que está inerente. O jogador na primeira liga, quando recebe a bola, já tem que ter 3 soluções para poder jogar a bola. Aquele meio toque que o Pedro dizia bem. Se recebe a bola, ainda está à espera do que vai fazer, como na segunda liga ou no Campeonato Nacional, que dá tempo a esperar, já foi, não tem hipótese nenhuma. E, portanto, isso muitas vezes, eu penso que nós, às vezes, gostamos um bocadinho como é que eu vou dizer? Nós gostamos de puxar os jogadores para o nosso lado. E, portanto, muitas vezes é difícil puxar os jogadores para o nosso lado, porque os jogadores às vezes também não querem ser puxados. E acredito muito que, se calhar, quando o Pedro fala que aquele Futebol do Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou outra equipa qualquer do passado, jogava a meio toque, é preciso também ver a mentalidade que os jogadores tinham. E a pergunta que eu faço é, será que a mentalidade hoje é a mesma? A mesma mentalidade? Será que se o Pepa disser ao jogador é um craque? Nota diferença. Nota diferença. Perdão? Nota diferença nessa questão da será mentalidade. Será que o Pepa, se ser um jogador craque, tens de fazer assim que é o ideal? Será que esse jogador craque vai aceitar, como se calhar o Mourinho dizia a mim, ou o Deck, ou o Maniche, ou o Benny McCarthy, e nós fazíamos aquilo que dizia? Isso tudo, porque o futebol evoluiu, o mundo andou para a frente, e nós não podemos ficar lá atrás, temos que avançar. E, portanto, também temos que ver um bocadinho que as coisas são mais diferentes, tão diferentes, em muitos sentidos. E, portanto, é impensável tu fazes qualquer coisa espetacular e fazes um clique no Enter e chega às Filipinas. E há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás fazias o Enter e não saía nem sequer para o conselho ao lado. Ficava ali. E, portanto, isso tudo, em termos daquilo que é a mentalidade do atleta, a vaidade, daquilo que rodeia o próprio atleta, a entourage, daquilo que são os próprios negócios do clube em valorizar um determinado atleta para vender, isso tudo muitas vezes complica muito aquilo que é o trabalho de um treinador. E, portanto, concordando muito com aquilo que se disse, eu penso que hoje em dia o trabalho do treinador deveria ser
muito mais valorizado, e o treinador fica à mercê de um jogo, às vezes de meio jogo, às vezes de um resultado, às vezes de uma ação de um atleta, e isso é muito injusto, porque, como o Pepa disse bem, se te meterem a treinar um clube com jogadores de top, é mais fácil do que meterem a treinar um clube com jogadores que não são de top. E se calhar muitos deles nem querem ser top, querem só estar ali. Portanto, isso muitas vezes, esse tipo de situações tem que ter tem que ser feita uma análise mais cuidada, porque, como dizia o Figo, que há uns tempos, quando lhe perguntaram se queria ser treinador, e o Figo respondeu assim: eu não quero ser treinador porque eu gosto de depender de mim próprio. E eu acredito, não sei se é a mesma opinião do Pepe ou do Pedro, mas nem o Pedro, nem o Pepe, aos meus olhos, dependem só das ações dele. O Pepe e o Pedro podem pôr todos os planos de trabalho à disposição dos jogadores, como eu posso pôr às vezes dos jogadores, mas depois, se não houver um seguimento concreto por parte deles, ele acabam por não depender deles. Portanto, portanto, isso muitas vezes tem a ver também com a forma como tu preparas o teu plantel, que é muito importante. E eu posso dar um exemplo. Eu preparei um plantel para a segunda Liga no Nacional, que estava com um certo gozo de dizer, gozo não a gozar com as pessoas, um gozo de satisfação, digamos assim, porque eu nunca fui visto como o treinador que ia ganhar a segunda Liga. Nem sequer a minha equipa. Olhavam para a minha equipa era, pronto, tem bons jogadores, mas não era aqueles jogadores. O que é certo é que a minha equipa manteve sempre a mesma filosofia de jogo, a ganhar ou perder ou empatar. As dinâmicas depois podem ser diferentes consoante o adversário, mas a filosofia era sempre a mesma. O que é certo é que a minha equipa venceu o campeonato. Houve jogadores que nem sequer eram tidos nem achados. Deu, por exemplo, o caso do Ricardo Gomes. O máximo de gols que tinha feito era 6 no Vizela, fez 22. No ano seguinte foi para o Partizan, fez 24 e continuou. E eu disse-lhe ele não ia só fazer 22 golos comigo, ele ia fazer mais golos se ele mudasse a forma de treinar dele, se ele mudasse a mentalidade dele, se ele deixasse de ouvir as pessoas que lhe dizem que não és capaz, não consegues, és um sapateiro. E, portanto, isso tudo faz parte do processo do treinador, mas também, muitas vezes, as envolvências que há à volta do treinador são importantes. E, portanto, por isso eu digo, não estando aqui a pôr o Pedro em segundo plano, mas eu, por exemplo, o trabalho do Pepe eu acho que é espetacular, fez uma equipa espetacular, uma equipa que não se vê vedetas, vê-se uma equipa que gosta, todos trabalham para o mesmo objetivo, não se nota oscilações de comportamento, seja com o Benfica ou seja com o Boa Vista, salvo erro é o que vai em último, é para não estar aqui a fazer uma... e portanto, isso tem muito do treinador, mas acima de tudo, para mim, tem muito do jogador. O jogador tem que perceber que o treinador está ali para os ajudar. O treinador não está ali, o treinador não vence sozinho. O treinador só pode vencer se aquele grupo de 25 de jogadores, não é de 11, se faltarem 3 ou 4, e sobretudo as com o Covid, está tramado. Se aquele grupo de 25 acreditarem verdadeiramente naquilo que o treinador está a dizer. E, portanto, é um processo muito mais difícil, muito mais complicado, exige muito mais os treinadores, mas o barómetro número 1 daquilo que é esta realidade, e o Pepa disse logo no início da pergunta, é a qualidade do jogador. A qualidade do jogador é determinante. Qualidade e mentalidade. Ok. Muito obrigado aos três pelas explicações. É bom saber que a opinião dos três esbarra muito, digamos assim, naquilo que é a tomada de decisão, que significa que é mesmo que os melhores estão em cima, e só tem sentido assim sendo. Pegando aqui num tema, digamos, mais sensível, que dá muitas vezes discussão e que muitas vezes pode-se entrar até em confusão com os termos, que é o seguinte: eu pus aqui 3 termos, que é identidade, ideia e sistema. Se consideram independentes, se há interligação entre eles, e gostava de ouvir a vossa opinião acerca disso. Digamos que isto é... Identidade, ideia, sistema. Mr. Pepa, recomeçamos aí. É o primeiro da lista. Vamos a isso? Ok. Bora. Vamos embora.
Sistema não tem nada a ver com identidade e com ideia, para mim. Porque o sistema está no papel. O sistema é algo estático, é uma estrutura, é um sistema tático. O sistema vive de uma ideia, vive de uma dinâmica, vive de um modelo, vive das características dos jogadores. Eu aqui, sem saber o que é que o Costinho, o que é que o Pedro vão dizer, vou respeitar e vou gostar de ouvir o que eles vão dizer, porque acho que vão discordar, mas eu não sou daquele discurso de morrer com as minhas ideias. Não, eu não quero morrer. Eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso e quero potenciar os jogadores que tenho. E quero perceber o contexto onde estou inserido. Porque antes de mim está o clube. E eu posso ter uma ideia, um modelo de jogo, uma identidade. Eu disse não abdico. Agora, o sistema tático, esse sim, eu tenho que me adaptar ao que tenho. Eu adoro jogar como estou a jogar agora. Adoro ter um 6, ter 2 interiores, ter 2 alas. Adoro fazer uma linha de 3, pegar a largura. Mas é assim, eu em Tondela, eu fiz isso em São João, na Distrital, na segunda B, no Feirense, em Moreira. Quando cheguei a Tondela, eu não tinha um 6. Não tinha um 6. Então eu vou inventar. Posso inventar para morrer com as minhas ideias. Eu digo isto sem problema nenhum. Nós tínhamos visão, não tínhamos jogadores para aquilo. Tínhamos um Bruno Monteiro, tínhamos um Clodo Gonçalves, tínhamos um Hélder Tavares. Estes 3 jogadores, e muito entre eles para jogar naquelas 2 posições, em 2 linhas de 4, no meio, os 2 no meio, foram fundamentais. Mas se eu meter qualquer um destes 3 a jogar sozinho, não dava. Se eu meter qualquer um destes 3 a jogar com médios interiores, não dava. E eu abdiquei das minhas ideias. Eu, para mim, não abdiquei de nada. Porque as ideias é o treino, é o dia-a-dia, é a liderança, é a comunicação, é espremer o jogador ao máximo, é retirar dele o maior que posso retirar, é motivá-lo, é fazê-lo acreditar, sem vender a banha da cobra, mas fazê-lo acreditar, puxá-lo à realidade. Aquilo que o Costinha disse, eu, para mim, ainda existe. Esta história do tempo dele, eu vivo muito também do passado. E temos de ser nós, treinadores, a fazer isso no dia-a-dia, a meter os miúdos a ir apanhar o material, a meter os miúdos a arrumar as botas dos mais velhos, a meter os miúdos a apanhar as balizas, a meter os miúdos, antes de sentarem na palestra, têm que esperar que cheguem os capitães e os mais velhos. E eles não têm essa educação. Então temos que ser nós ali, pelo menos para aquela bolha, para aquele grupo, temos que ser nós a criar isso. Depois quem vier que fecha a porta. Eu não sei depois quem vem, mas naquele grupo tem que ser assim. Não é preciso ser de chicote, é natural. E isto para dizer o quê? Identidade, ideia, não abdico. Agora, sistema, aí tenho que me adaptar ao que tenho. Não vou no discurso de... A opinião que o sistema altera. Não abdico quê? Então o quê? Eu sei que isto está mal, ou está errado, ou é muito complicado, e vou... Se o jogador não tem características para... Eu tenho alas verticais, e vou jogar com as alas por dentro. Eu tenho alas muito fortes no jogo interior, e vou metê-los por fora para atacar a profundidade. É estas coisas que, se nós não temos a capacidade de montar um plantel de início, o treinador tem que ter a capacidade de se adaptar e de ler os jogadores que tem. Ou seja, pelo que o Mr. Pepa nos disse aqui, ou seja, a ideia é que dá vida ao sistema. Sim, primeira ideia é a identidade. Isso aí, sem dúvida. O sistema, depois eu posso ter um sistema na cabeça, mas se eu não conheço os jogadores, muitas das vezes eu vejo um jogador e até ele trabalhar comigo, eu não faço a mínima ideia como é que ele é, e passado 2 dias, epá, afinal é muito melhor do que aquilo que eu pensava. Ou então, ei Jesus, isto vai dar muito trabalho. Ou seja, procura que os jogadores estejam confortáveis de forma a alimentar aquilo que é a sua ideia, encaixá-los da melhor forma naquilo que é a sua ideia. Foi o que eu retirei. Dá muito trabalho. E o simples às vezes é deixar o jogador confortável para fazer é fortíssimo a trabalhar com a madeira. Certo? E o oleiro é fortíssimo a trabalhar com o barro. Mas se metermos um oleiro a mexer no prego e na madeira, vai dar cagada. Mas se metermos um oleiro a mexer no barro, também aquilo não sai nada. Uma bola sai um quadrado sai um círculo. Por isso, epá, não vou...
Não, força, força. É isso. Tá. Depende, Passar a bola. depende de que prego estiveres a falar. Se for o prego de comer, até já devemos estar todos com fome. Hein? Se fores tu a jogar, ó Pedro, vai-te embora, moço. Que é isso? Não, A jogar, não, como jogador, não é como treinador. não, a jogar não, amigos, a jogar não. Eu. Bem, meus amigos, Bernardino, eu não sei se te estavas a referir a identidade e a ideia de jogo ou a outra qualquer identidade, porque assim, na minha opinião, não é o futebol, é em tudo na vida. Tudo nasce de uma ideia, de uma ideia. Se estivermos a falar de identidade do treinador, acho que ele nunca pode abdicar dessa identidade. Quando descemos, porque estamos a descer de um domínio muito mais abrangente das ideias, da identidade, para uma questão tão mais pequena, que é um sistema, uma estrutura, naturalmente que temos que entender que são coisas de complexidade totalmente diferentes. Portanto, se estivermos a falar de jogo, eu acho que tudo nasce da ideia do treinador, e o treinador tem que ser capaz, tem que ser inteligente e perspicaz ao ponto de perceber onde é que está, perceber em que contexto está, em que clube está, quem são os adeptos, o que é que culturalmente aquele clube representa, porque isso tem influência. Agora, acho que um treinador abdicar totalmente das suas ideias, acho que ninguém o faz. Ajustá-las àquilo que é possível e ao contexto onde está inserido, acho que é um ato de inteligência e nunca do contrário disso. Portanto, basicamente o que o Pepa disse é o que eu acho que deve de acontecer. Portanto, se eu como treinador gosto de jogar de determinada forma e tenho a oportunidade porque o clube escolhe o treinador, mas o treinador também escolhe o clube, e tenho a oportunidade de entrar num projeto onde posso, juntamente com a administração, com o clube, construir um plantel com determinadas características, e se a construção de plantel obedecer àquilo que são os requisitos de acordo com a ideia que mais me satisfaz, eu acho que o treinador deve procurar que a construção da identidade de jogo dessa equipa tenha muito daquilo que são as suas ideias de base. Naturalmente, que aquilo que o Pepa disse em relação ao Tondela, que é um exemplo, se herdarmos uma equipa, se entrarmos a meio de uma época desportiva, se entrarmos sem oportunidade de mexer no grupo de trabalho, naturalmente que aí é bem mais difícil de que essa identidade que nós temos na nossa cabeça seja aplicada de forma rápida e de forma efetiva numa equipa. Portanto, eu não sei se me estou a fazer entender. Aquilo que eu quero dizer é que acho que nós, treinadores, temos que ter bem definidas e bem claras as premissas que sustentam a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de jogar, a nossa forma de criar dinâmicas dentro de uma equipa. Agora, se naturalmente, e o Pepa disse isso, e eu subscrevo, se nós não considerarmos o contexto onde estamos, o clube, as características dos jogadores que temos, estamos a dar tiros nos nossos pés. Portanto, basicamente aquilo que eu acredito é, ok, pegando no exemplo também que o Pepa falou, tem extremos rápidos que não são fortes a jogar por dentro. Eu tenho que os potenciar e a equipa tem que potenciar porque tem que ter sucesso. E a equipa vai ter sucesso se os conseguir pôr em condições de fazer aquilo que eles gostam de fazer. Nolito, lembrei-me agora de Nolito, no Benfica. Toda a gente sabia o que é que ele fazia. Recebia na esquerda, vinha para dentro, rematava. E fazia golos. E todas as equipas sabiam isso. O que é certo é que ele os fazia. Agora, com o processo em andamento, depois da ideia estar solidificada, depois de estar assimilada pelos jogadores, nós, treinadores, temos, acho eu, o dever de ir mostrando caminhos diferentes. Epá, o gajo já joga bem por fora. Já faz muito bem aquilo que ele gosta de fazer. Se calhar, se lhes dermos, em termos de processo de treino, outros caminhos
que o obriguem não só a fazer, mas a procurar caminhos diferentes, muitas das vezes encontramos e o próprio jogador encontra coisas que não estava habituado, porque se calhar nunca foi solicitado nisso. Agora, não pode isso ser o principal e o acessório, o resto, só porque o treinador é, utilizando uma expressão corriqueira, cabeça dura e tem que levar a sua ideia até ao fim. Eu acho que a única ideia que um treinador tem que levar até ao fim é ter a equipa confortável a jogar um jogo no qual acredite. Eu, quando comecei a trabalhar no futebol, nas camadas jovens, ainda estava na faculdade e não tive a oportunidade que o Pepa e que o Costinha tiveram, que acho que é fantástica, que é de viver o futebol no outro lado, no lado do jogador. Eu, quando estava na faculdade e iniciei a minha carreira de treinador como adjunto, eu pensava que os jogadores jogavam o meu jogo, o jogo do treinador. Os jogadores não jogam o jogo do treinador, os jogadores jogam o jogo que todos juntos criarem. E a equipa é tanto melhor quanto mais confortável se sentir nisto. Portanto, o treinador é o líder, é o que identifica os caminhos, é o que lidera, é o que faz o que o Pepa disse, de muitas das vezes de estabelecer regras que já nem são muito habituais na sociedade em si, mas o treinador acho que tem que ter a capacidade e a humildade de perceber que é um dos elementos principais da engrenagem, mas o futebol é dos jogadores. E se os jogadores não se sentirem bem e se não acreditarem na ideia que estão a trabalhar diariamente, aquilo não vai resultar. Ponto. Eles podem fazer as coisas de forma obrigados, mas o treinador dura pouco tempo nessas equipas. Portanto, eu acredito numa construção de uma identidade de equipa, pegando nos termos que tu utilizaste, que resultam, numa primeira instância, de uma ideia, e de uma ideia fundamentada naquilo tudo que eu disse até agora, mas que a construção de uma identidade é coletiva, é do treinador e dos jogadores, do staff, da administração, do clube, da envolvência dos adeptos, tudo isso. O sistema é aquele que melhor se adaptar às características dos jogadores. Isto é a forma como eu penso. Este ano, no Penafiel, nós estamos a jogar em 1-3-4-3. O ano passado, no Belenenses, iniciei a época em 4-4-2, terminei essa experiência jogando em 4-3-3. Portanto, nós temos que procurar ser inteligentes ao ponto de entender aquilo que melhor se ajusta à equipa que nós temos e deixá-la confortável. Exatamente. Acho que aqui a palavra de ordem que podemos falar é a questão do conforto. O Mr. Pedro falou muitas vezes nessa questão do conforto, que mesmo no próprio desenvolvimento individual do jogador é importante que ele se sinta confortável com aquilo que nós pretendemos para ele numa primeira fase, para depois acrescentarmos alguma coisa e evoluir e o chamar, potenciar ainda mais os jogadores. Mr. Costinha, vamos a isso? Ficou muito pouca coisa para dizer. Penso que o Pepa afinal não tem razão, não vai ter razão quando diz que eu e o Pedro não íamos dar a razão. Muitas vezes os treinadores são apelidados um bocadinho pela forma como gostam de jogar. As pessoas gostam de pôr, se calhar, algum rótulo. E eu posso, por exemplo, pegar já aqui numa última ideia que deu o Pedro. Eu, por exemplo, quando cheguei à Académica, eu ia no intuito de jogar em 4-4-2 Lausanne, que é um sistema que eu gosto, e já estou a dar aqui uma pista a dois possíveis adversários, se calhar brevemente, mas comecei a treinar, a desenvolver esse projeto numa pré-temporada. Portanto, é mais importante, se entras a meio, é difícil de meteres essa situação em prática, até pelos jogadores que vais encontrar, que não podem não ter essas características. E o que é certo é que fui buscar alguns jogadores que davam essas características, mas na sua simbiose, naquilo que era a envolvência do grupo, eu lembro de jogar um jogo a Barcelos, um jogo de treino, e no final, na conversa com os meus capitães, os jogadores não estavam muito confortáveis nesse sistema, e os próprios adjuntos já não têm comigo a costa. Eu acho que nós temos que resolver esta situação porque eu não os vejo tão confortáveis. E, portanto, passei de um 4-4-2 losango para um 4-2-3-1. E isso permitiu, por exemplo, que a Académica, naquele ano, que foi um ano difícil para todos, conseguisse ter, na minha opinião, uma boa posição, tendo em conta tudo aquilo que foi a envolvência do grupo. No sexto lugar, acho que foi uma boa classificação.
tendo em conta aquilo que nós vivemos. E, portanto, eu penso que as ideias, os treinadores vão tê-las sempre na sua cabeça, bem precisas, aquilo que gostam, a própria identidade e os princípios que querem para o jogo. O sistema, tu tens muitas vezes que o alterar, porque nem sempre vais encontrar os jogadores que pretendes para desenvolvê-lo, nem sempre vais encontrar a inteligência por parte dos jogadores para perceber, e se calhar, se não encontras essa inteligência é porque os jogadores não são adaptados para essa situação, e muitas vezes os jogadores não são adaptados, e eu aqui não tenho problema, qualquer outro tipo de problema em dizer, porque se calhar há muitas vezes jogadores que não são os jogadores que o clube entende que deve contratar, e portanto o clube é soberano nessa decisão, apesar de ter de o falar com o seu treinador, mas muitas vezes há situações que ultrapassam o próprio treinador, são situações de mercado, de valorização, e portanto entramos aqui numa capítulo que é sempre muito difícil para os treinadores falarem, porque os treinadores não ficam muito cómodos com isso, porque depois os clubes vão ouvir e não vão gostar daquilo que se diz, mas muitas vezes acontece isto, o treinador chega e há 4, 5 jogadores que são contratados, e tu tens que os orientar, e muitas vezes vão um bocadinho contra aquilo que tu queres, portanto tu tentas, dentro do espaço-tempo que tens, dotá-los de uma maior capacidade para se enquadrarem com aquilo que tu queres. Quando tu percebes e se tu vês que não tem o sucesso que tu pretendes, depois não alteras a tua ideia, mas tens que alterar o teu sistema. Portanto, o sistema pode ser sempre alterado, a tua ideia, na minha opinião, acho que não. E isto não é de ser de cabeça dura, como disse o Pepa, porque muitas vezes às vezes tu se calhar consegues encontrar num jogador capacidade e qualidade que o próprio jogador se calhar nem acredita que tem. E enquanto treinador, tentar que esse jogador vá buscar essa qualidade. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu tive a felicidade de apanhar o Sérgio Oliveira no Passos Ferreira, e o Sérgio Oliveira, quando foi apresentado, quando me deram a escolher 2 jogadores do Foco Porto para o Passos Ferreira, era o Sérgio Oliveira e o Pedro falta-me o segundo nome dele, depois foi para o Rio Ave. Pedro Moreira. Pedro Moreira. Eu disse que queria o Sérgio Oliveira. E a primeira coisa que disseram é, o Sérgio Oliveira, é o senhor 40 milhões, não tem cabeça. Eu disse, mas tem capacidade e qualidade. E eu, entre um bom jogador e um jogador inteligente, eu prefiro um jogador inteligente, porque um jogador inteligente vai se adaptar a qualquer situação que eu lhe for pedir. Enquanto que um bom jogador pode ser bom jogador, mas pode não ser inteligente. Portanto, hoje estou muito satisfeito com aquilo que ele está a fazer no Futebol Clube Porto. Nem sempre foi titular comigo, porque tinha que aprender aquilo que era as dinâmicas de uma equipa, de um grupo, a filosofia do jogo. O que é certo é que ele foi aprendendo, foi apanhando outros treinadores que também lhe foram ensinando e transmitindo, e hoje é capitão do Futebol Clube Porto, juntamente com o Pepe, é um jogador de seleção nacional, e portanto muitas vezes tem a ver também um bocadinho com o que vais encontrar, mas concordo em linhas e em traços muito gerais com aquilo que o Pepe e que o Pedro disseram. Seguramente que o Pepe tem as suas ideias, seguramente que o Pedro tem as suas ideias, tem os seus princípios que vai defender, mas depois, é óbvio, vais olhar para a capacidade e qualidade dos jogadores, e até em termos de percepção daquilo que os jogadores entendem da tua mensagem, se efetivamente podes colocar num sistema pré-definido, ou se, porventura, se mudas o teu sistema porque as características dos jogadores vão mais de encontro àquele sistema, não terás mais sucesso. Ok. Pegando aqui num tópico que, se não me engano, o Mr. Costinha falou e o Mr. Pedro Ribeiro também, a questão muitas vezes de contratações que muitas vezes ou já lá estão no plantel porque entram com o comboio em andamento, digamos assim, ou que muitas vezes até são, digamos que são imposições, não queria chamar-lhe isto, mas imposições muitas vezes de outros agentes desportivos. De que forma é que um treinador reage a isso e de que forma tenta lidar com essas situações? Mr. Pepa, vamos a isso? Tá o som? Tá. Ouviu a pergunta, Mister?
Ouvi. Esta vai ser a minha resposta mais curta e breve e rápida. Porque como eu tanto domínio daquilo que eu tanto gosto, como não mete paixão, vou ser curto e grosso. Não admito, mas tenho que perceber onde é que estou inserido. Ou seja, eu não mando no clube, eu não sou o dono do clube, e essas situações acontecem. Eu não vou estar aqui a deixar de responder ou quer que seja. Acontecem. Não gosto de falar em posições, gosto de falar do que é. Porque vamos ver uma coisa, não é estar a defender os clubes. Vamos ver aqui, vou ser breve. O treinador quer levar 10 jogadores. E como aqui foi dito e muito bem, e a bola não entra, ou isto e aquilo, ou à quinta jornada ou à sexta, o treinador vai embora. Então, e os 10 jogadores que o treinador tanto acreditava para a sua ideia, para o seu sistema, para aquilo que tivemos a falar antes, os jogadores que assinaram 2 anos de contrato, o clube agora vai ficar com esses 10 jogadores, e como é que fica a situação? E os clubes começam-se a proteger de há muito tempo para cá, e não só, por essa situação. Depois há outra que está aí também, o Pedro, que teve muito tempo com uma base de dados de jogadores incrível, que é o quê? O treinador, agora vou falar de forma pessoal, não tem tempo para andar, eu não tenho tempo para andar a ver, a minha base de dados é muito reduzida. É muito reduzida. E é normal eu sugerir jogadores que me deem conforto, que eu conheça. Eu sei lá o que se passa. Eu, se calhar, vejo uma árvore ou duas nesse aspecto. Não vejo a floresta toda. Portanto, aí também tenho que confiar na estrutura, tenho que confiar no clube, tenho que confiar no diretor desportivo. Portanto, e havendo esta simbiose, esta confiança, já não é tanta palavra imposição. É mais de acreditar e confiar. Agora, quando acontecem essas situações, pedes um A, um B e um C, e vem um D, um E e um F, meu amigo, temos que os potenciar e não meter cruz em ninguém. Eu não posso, aqui não há o jogador do Pepa, nem o jogador do Carlos Carneiro, nem o jogador do Passos do Presidente, são jogadores do Passos Ferreira. E todos têm que ser potenciados. Ponto final. Era o que faltava eu olhar mais para um porque fui eu que sugeri, ou porque foi eu. Não, isso para mim não existe. A partir do momento que são jogadores do clube, é tentar espremê-los ao máximo. É isso, Mister. Obrigado. Mister Pedro? Bem, eu em relação a isso tenho uma opinião muito própria. Eu sei que é um chavão neste momento no futebol dizer-se que o futebol não tem projetos. E eu entendo porque é que se diz isso. Não tem projetos porque o treinador está dependente do resultado, como disse Costinha, de meio jogo, disto ou daquilo. E os tais projetos, a maioria das vezes, vão pelo cano abaixo, considerando essas situações. Mas eu diria que o futebol estará tanto melhor quanto mais projetos existirem. E porquê? Eu acho que os clubes, uma das principais, e não é puxar a brasa à minha sardinha ou à nossa sardinha, que somos treinadores, mas acho que os clubes, uma das principais decisões que tomam para o sucesso desportivo de uma época é a escolha do treinador. E eu acredito em trabalho de equipa, também a esse nível, ao nível das contratações. Portanto, eu tenho a felicidade de estar num clube onde existe essa simbiose de ideias, essa partilha de informação, partilha de ideias, e a tomada de decisão é coletiva, não é do treinador ou do diretor desportivo ou da administração. É uma tomada de decisão coletiva. Se eu, como treinador, tenho ideia de que determinado jogador era o indicado para determinada posição, para reforçar a equipa. Se eu sinto desconforto por parte da administração, por exemplo, em relação a esse jogador, ou por uma experiência antiga, ou por qualquer coisa que me pareça lógica, o Pepa disse meio a brincar, e eu acho que é fácil entender. Ele disse que só via uma ou duas árvores numa floresta. Há tanto jogador, não é? Porque é que nos temos que se calhar bater por esse jogador se há outro jogador com características parecidas e que vai deixar toda a gente confortável com a decisão tomada em conjunto. Portanto,
eu acho que o projeto em si, o futebol em si, funciona tanto melhor quanto menos imposições, e a imposição vou-lhe voltar a meter umas aspas, acontecerem. Que é possível trabalhar-se no futebol com competência, havendo esse tipo de simbiose de ideias. Foi aquilo que eu disse, meio a brincar, meio a sério, que os clubes escolhem os treinadores escolhem os clubes. E escolhem tendo em conta determinadas premissas, né? Agora, as coisas podem correr bem ou correrem mal, isso são outros 500, como se costuma dizer. Agora, em relação às imposições, eu sei perfeitamente que existem alguns clubes que se defendem, como disse o Pepa, e que neste momento a escolha do jogador passa muito por um departamento de scouting que o clube tenha, e é quase esse departamento de scouting e a administração que escolhem os jogadores. Os treinadores, porque isso está bem identificado, se aceitarem trabalhar nesse clube, aceitam-no sabendo de que as coisas funcionam assim. E porque é que isso está errado? Não está errado. É como noutra área qualquer, nós sabemos que determinada empresa tem determinadas características e nós vamos ou não vamos se acreditarmos ou se não acreditarmos. Portanto, isto não está errado nem certo. Aquilo em que eu acredito, e tive algumas experiências ao mais alto nível, como adjunto e trabalhando também no scouting, é que as melhores decisões são tomadas em conjunto. As melhores decisões são tomadas pelo treinador, por um grupo restrito de pessoas, mas por o treinador, por um ou vários elementos da administração, pelo diretor, por um chief scout, eventualmente, porque duas ou três ou quatro cabeças pensam melhor do que uma apenas. Portanto, acredito que é esse o caminho. Mas como o Pepa disse, se estamos num clube e se não é possível chegar o jogador A, B ou C, chega o D, nós temos que partir do princípio de que quem o escolheu porque o jogador de certeza que tem características que faziam sentido, e é trabalhá-las, é aceitar e é trabalhar. Agora, acredito que é em conjunto que se tomam as melhores decisões. Se estivermos aqui a falar de um plano perfeito, de um plano ideal, é em conjunto que se tomam as melhores decisões. Mister Costinha, eles não nos estão a dar hipótese, né? Eles dizem tudo e depois aí fica complicado. Este é um tema muito, muito, muito particular, na minha opinião. E porque, vamos lá ver, o importante, eu penso que quando vais para um clube, quando chegas a primeira vez a falar com as pessoas, não vais assinar um papel, vais discutir ideias. E as pessoas vão-te ouvir. E vão ouvir aquilo que tens para dizer, se lhes agrada, tu também vais ouvir o que se agrada, e depois aí podes chegar a um entendimento. Primeira situação, o Pedro referiu, quando vais para um clube e já sabes pré-definidamente aquilo que vais encontrar, depois não te podes queixar, porque já sabias que ias encontrar aquilo, portanto não é sabes, assinas e depois queixas. Não, fazes aquilo que o Pepa disse, ok, agora vou trabalhar consoante aquilo que tenho. Segunda situação, acredito muito que as decisões devem ser tomadas em conjunto. E muitas vezes, e por isso é que a minha equipa técnica, há uma pessoa que está ligada ao departamento de scouting do clube, sempre, permanente, dentro da minha equipa técnica, porque eu acho que o clube deve ter um departamento de scouting, porque o clube, como disse o Pepe bem, não pode estar pendente de vir um treinador e escolher 10, amanhã vem outro, escolhe 15, e depois vem outro, escolhe 30, porque esses jogadores depois têm todos contratos. E esses contratos alguém tem que os pagar. E, portanto, é importante que as coisas estejam identificadas. E porquê, então, de um elemento da minha equipa técnica estar junto do scouting constantemente? Porque ele sabe a minha forma de jogar, ele sabe a minha forma de treinar, ele sabe a ideia que eu tenho, e é muito mais fácil depois, na seleção de jogadores, este elemento que está próximo de mim, explicar entre estes quatro, este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. E a partir dali depois tentarmos encontrar uma situação de acordo. Portanto, depois, aqui há situações um bocadinho particulares, porque hoje em dia, eu falei isto no início desta conversa, nós estamos a falar de uma realidade
em termos de contratação para estes clubes. Eu não sei bem o Passos, mas já não é o Passos do meu tempo, como é óbvio, mas o rácio não é como para o Braga, não é como para o Porto, como para o Benfica, como para o Sporting. Tem, ou como o Marítimo também, tem várias equipas onde podem contratar. E depois, em termos económicos também. Portanto, isso faz muita diferença. E muitas vezes os clubes, o que é que querem encontrar? Muitas vezes os próprios dirigentes dos clubes tentam encontrar uma solução, às vezes mais jovem, que possa ser um futuro, e em termos até económicos, para financiar o clube. Mas muitas vezes é preciso perceber qual é o contexto em que esse jogador vai ser inserido. Se o contexto é positivo, se não é positivo, se vai ter, mesmo com o trabalho do treinador, se o próprio jogador vai ter essa aceitação, se vai ter a capacidade de se adaptar. E, portanto, muitas vezes é tipo uma roleta, é como se fosse uma roleta. E, portanto, é uma tarefa um bocadinho ingrata, tanto para o treinador como para o clube, porque ambos querem o melhor. Portanto, não há um clube que queira mais o treinador quer tanto como o clube quer tanto como o treinador, mas é sempre muito complicado, porque muitas vezes nós tentamos ir por um caminho e às vezes as coisas não são tão ideais. Aquilo que eu muitas vezes acredito que possa ser eu acho que é o ponto de equilíbrio é tu poderes, em conjunto com a tua administração e não tendo a floresta toda observada, que é muito difícil, tu próprio é muito difícil, mas teres algumas árvores identificadas, sobretudo para aquilo que é o teu processo. E tu sabes que dentro do teu processo de jogo, dentro daquela ideia que tu tens, há sempre peças-chave. E se tu tiveres essas peças-chave, depois, se calhar, o puzzle fica mais fácil de montar. Agora, se não tens essas peças-chave, é mais difícil. E para isso, eu acho que é importante também, que estejas presente com a tua administração e tu possas decidir. Quando digo administração, englobo aquelas pessoas que estão mais ligadas à área do futebol, que é sempre o diretor do desportivo, e é sempre a pessoa que está indicada pelo presidente e o próprio presidente para essa função. Porque às vezes, sabes muito bem, o Pepa pode não querer dizê-lo, o Pedro pode não querer dizê-lo, mas há sempre intervenções de muita gente. Porque há os empresários que querem pôr A, B ou C, por causa do negócio A, B ou C, e isso muitas vezes complica muitas situações. Portanto, eu não estou a dizer isto só por dizer, estou a dizer porque as vivi. Portanto, isso não te dá mais mérito, mas também não te retira mérito. E, portanto, não te faz ser o mais iluminado. É o que é. E tu tens de te adaptar da melhor maneira. No global, se todas as pessoas estiverem envolvidas no processo, puderem decidir em conjunto e chegarem a um acordo em conjunto, ótimo. Eu penso que esse é o caminho, e concordo muito com o Pedro quando diz que eu também estou um bocadinho cansado. Às vezes nós, onde é que queres ir? Não é? Hoje em dia toda a gente me pergunta, estás à espera do quê? Estou à espera de um bom projeto. Mas um bom projeto pode ser muita coisa. Um bom projeto não é só o projeto, aquele projeto ideal. O que é um bom projeto? É ter uma direção que acredite no teu trabalho, é ter condições de trabalho mínimas para poderes desenvolver o teu trabalho, porque muitas vezes, eu não sei, estão aqui 3 carecas, se calhar já perdemos um bocadinho de cabelo os 3, com muitas situações que às vezes queremos, se calhar, dar um pouco mais, e às vezes é difícil, porque os clubes não têm essa capacidade, mas também é preciso as pessoas de fora verem as condições em que nós estamos, muitas vezes envolvidos, e que temos que fazer e puxar para que o clube seja mais forte. E, portanto, há aqui muitas situações que nós podemos discutir, mas em grande parte concordo com o que foi dito, dizendo, eu acho que globalmente tem que ser uma decisão que esteja de acordo, pelo menos, com as pessoas que estão envolvidas depois naquilo que vai ser o processo do jogo. Ok, obrigado. Agora, e como aqui o tempo começa a ficar escasso, acho que teremos aqui conversa para mais algum tempo. Eu tenho aqui 3 perguntas, e vou fazer uma a cada um. Em vez de responderem todos às 3 perguntas, vou fazer uma pergunta a cada um. E começando aqui pelo Mr. Pepa, e vou dar já as 3 perguntas, que assim o Mr. Pedro, o Mr. Costinha tem tempo para idealizar a resposta. O Mr. Pepa vai ser mais assim à pressão, vai ser mais assim, sem tempo para pensar. Bora. Portanto, vamos a isso. Ok. Sim. Mister,
os prós e os contras na sua perspectiva do vídeo-árbitro. Quais são os prós, quais são os contras e aquilo que se calhar Pedro Ribeiro, a questão das 5 substituições, os prós e os contras das 5 substituições. Para o Mr. Costinha, a questão da diferença, se há diferença, entre a seleção nacional do Euro 2004 e para a de 2016. Disseste bem, batata quente, mandaste para mim, batata quente. Começo por si. Sem Pode stress. A seleção 2004? Do VAR? Sim, Mister. Sim. O Mister é só essa pergunta. Pronto, ok. Antes de mais, quero realçar e reforçar isso que disseste agora. Isto realmente era conversa, eu acho que ficava aqui agora horas e horas. Então, quando a companhia é boa, siga, para bingo. Em relação ao VAR, para mim o principal contra são 2. Eu já não festejo golos como festejava. Essa é a primeira. Se for um penalti, mesmo assim, ainda agora em VAR, o tanque, aquilo estava cheio de areia, ele, sei lá se ele deu 2 toques na bola ou não, foi preciso ir ao VAR para ver se deu 2 toques. Ou seja, num canto, sei lá se há falta no guarda-redes, num livre direto, à partida dá para festejar logo. Ou seja, aquela coisa de festejar o golo com aquela... e quem jogou e quem já treinou antes do VAR sabe o que é que eu estou a falar. O golo é o golo e isso perdeu-se. Agora, perdeu-se para coisas boas. Temos que ver a coisa também como ela é. Agora, dentro dessas coisas boas, que há muitas, o fora de jogo, falta a tecnologia do golo, da linha da baliza, há uma coisa que para mim continua a fazer muita confusão. E já passei na pele, não me estou a queixar de nada. É o que é. Quem está no VAR não é um robô. Continua a ser um homem, um ser humano, que tem que decidir. E acho que está tudo dito. Continua a ser uma opinião. Porque uma coisa é factual, é uma linha. Ok, vamos acreditar que a linha é mesmo metida como deve ser. Ok. Tecnologia de golo. Ok. Tudo o resto... Calma. Porque eu tenho visto coisas que não consigo perceber. Portanto, tem coisas muito boas em nome da verdade esportiva, correção dos amarelos, dos vermelhos, já não há tantas agressões, tudo bem. Agora há outras coisas que continuamos dependentes do ser humano. Pronto, acho que prós e contras, é isso. Boa, Mister. Mister Pedro Ribeiro, as 5 substituições, os prós e os contras dessa alteração. Eu acho que há mais prós do que contras nas 5 substituições. Em primeiro lugar, atendendo ao contexto que vivemos, não é futebol, é a sociedade em si, mas estamos a falar de futebol, e daquilo que foi o retomar das competições, e nem diria o retomar da Primeira Liga, diria o retomar de competições como a Segunda Liga, que tiveram paradas 6 meses e que obrigou, em termos de processo de treino, de questões metodológicas, a que as coisas fossem um bocadinho diferentes. E a taxa, acho que já há vários estudos acerca disso, a taxa de lesões foi muito maior neste reinício, nesta época desportiva. Portanto, eu acredito que às vezes a necessidade faz com que se tomem, e eu sou um positivista, boas decisões. E acho que esta decisão das 5 substituições, que eu sei que o futebol é muito de questões culturais e históricas, e que tem alguma aversão a coisas novas, mas acho que é uma ótima notícia para o futebol em si. Portanto, prós. É da opinião que com essas 5 substituições consegue manusear, digamos assim, Claro. mais o jogo. Era o que eu ia dizer. No papel do treinador, a questão estratégica, a questão da intervenção do treinador no jogo aumenta consideravelmente. Porque uma coisa é ter 3 substituições, outra coisa é ter 5 substituições para fazer.
e isso permite intervir no jogo de uma forma totalmente diferente, como acredito que mais tarde ou mais cedo, sem haver necessidade daquelas palhaçadas que de vez em quando se vê de ter que ir um jogador para o chão para se fazer um desconto de tempo no futebol. Acho que mais tarde ou mais cedo isso vai ser uma regra que vai ser alterada e vai ser permitida, porque 45 minutos é muito minuto seguido para que não haja uma intervenção clara da equipa técnica num jogo. E acho que o jogo fica muito mais rico se houver essa intervenção ou essa possibilidade disso acontecer. Portanto, mas isto é uma à parte. Em relação à paragem técnica, é isso. uma paragem técnica, eventualmente a meio de um minuto, por exemplo. Sim, acho que isso que vai beneficiar o espetáculo, vai beneficiar a questão estratégica do jogo. Mas isso, pronto, isso já estou a fugir da questão. Das 5 substituições, acho que no plano estratégico, no plano da intervenção do treinador, acho que isso é um bem-aja. É um bem-aja também porque justifica uma coisa que é decisiva, que é a maioria do grupo de trabalho se sentir útil, porque aumenta a possibilidade dos jogadores jogarem mais ou menos tempo, mas permita que haja uma justificação para os plantéis terem 20 e qualquer coisa jogadores. 23, 24, 25, 26, já é um bocadinho discutível. Mas não há nenhum plantel que tenha 14 jogadores, ou 15 jogadores, ou 16 jogadores. E com as 5 substituições, a questão da motivação intrínseca dos jogadores é mais fácil de ser gerida, porque aumenta naturalmente a possibilidade deles serem utilizados. E aqui voltando um bocadinho a uma questão que nós falamos há bocadinho. É verdade que na Primeira Liga estão os melhores. É verdade que na Liga dos Campeões estão os melhores. Mas também é verdade que, onde eu estou, por exemplo, neste momento, na Segunda Liga, se nós pegarmos em vários e tivéssemos a oportunidade de lhe trocar a camisola e os metêssemos numa equipa de Primeira Liga, e se calhar não se notaria a diferença. Agora, naturalmente, que em termos de abrangência, na Primeira Liga estão os melhores, na Liga dos Campeões estão os melhores, nos campeonatos do mundo estão os melhores. Isso é natural, é a própria seleção natural da qualidade em si. Mas em relação a esta questão das substituições, quando construímos construímos um plantel que pretendemos que tenha qualidade e que tenha qualidade em termos de ser um plantel homogéneo, diferente nas posições, mas que todos os jogadores tenham condições para discutir o lugar. Portanto, com as 5 substituições é muito mais lógico que essa construção de plantel faça sentido, porque acho que toda a gente tenha a maior probabilidade e possibilidade de se sentir útil. Nos contras, eu só vejo, neste momento, um contra e é factual, que é o facto de muitas das vezes essas substituições serem, e eu entendo, e também as faço, portanto aqui não há tangas, é verdade, mas de serem muitas das vezes utilizadas para que o jogo quebre e que muitas das vezes na páginas não haja jogo, ou haja menos jogo do que aquilo que é expectável. Portanto, que é uma questão que tem que ser muito bem gerida depois nos tempos de compensação, nos minutos extras que se vão dando e que nem sempre acontece. Portanto, de contras, assim que me recordo, só vejo esse, não vejo mais nenhum, e vejo vantagens, muitas mais vantagens do que questões contra. Mr. Costinha. Afinal, a minha é meio mais fácil para responder. Eu não gosto muito de fazer comparações, Bernardino. Muito honestamente, vivemos alturas e tempos diferentes. Exatamente. Jogadores diferentes. Não foi pela questão da comparação, foi sobretudo por aquilo que começou a dizer. Tempos diferentes e nunca foi muito comparar. Vivemos realidades muito diferentes daquelas que existem hoje, não é? E, portanto, a seleção de 2004 era uma seleção muito forte,
como foi a seleção de 2002, como foi a seleção de 2000. Eu acho que Portugal, nos últimos anos, tem apresentado seleções com grande capacidade. Por isso eu disse no início, nós somos um país muito pequeno, mas em termos de capacidade e qualidade, é algo. E isso tem muito a ver com a mentalidade, tem muito a ver com a forma, com a capacidade de sofrimento, tem muito a ver também com o facto de tu poderes desenvolver aqui o teu trabalho e poderes desenvolvê-lo depois lá fora num contexto diferente, que também ajuda. E eu muitas vezes falo com alguns dos meus colegas, até de gerações anteriores à minha, que diziam que efetivamente quando havia jogadores que vinham de fora, de outros clubes para a seleção, a forma como eles treinavam era diferente. E portanto isso vai-se notando. Hoje tu vês os jogadores muito mais, em termos atléticos, eu penso que são mais fortes, têm mais cuidados, mas porque os tempos também são outros, e portanto e tu vais-te adaptando. Nada é igual. Penso que em termos de mentalidade nós não temos a mentalidade inferior a minha seleção não tinha a mentalidade inferior a esta. O que acontece é que hoje vives tempos diferentes e portanto acaba por ter um impacto diferente naquilo que é a vivência do jogo. Portugal sempre teve muita qualidade em termos de camadas jovens. Se calhar há um bocado o Pedro tocou aqui num assunto engraçado. Se calhar eu e o Pepa, se calhar podemos nos ter expressado mal. Eu acredito que nos expressámos mal. Se calhar eu não queria dizer, e acho que o Pepa também não, há qualidade na segunda liga. Atenção. Não, eu não disse o contrário, Costinha. Não é nada disso. Não. O facto é que depois, muitas vezes, os jogadores, quando chegam da segunda para a primeira, têm dificuldade em se adaptar. Mesmo que troquem a camisola, é difícil. Porque a segunda liga, e depois tens muitas coisas. Imagina tu, um jogador que apanha. Vou pôr só o nome dos nossos três, para não ferir suscetibilidades. Um jogador que vem da minha mão para a tua, para a do Pepa, vai apanhar comportamentos diferentes. Então, se calhar está há 10 anos a levar com uma metodologia minha, uma ideia minha, chegar a tua é diferente, e os jogadores, muitas vezes, para se adaptarem a esse tipo de trabalho, demora algum tempo. Porque, como eu gostava de dizer, eles muitas vezes iniciam o processo e fazem as coisas muito bem. Mas a primeira dificuldade, aquilo que vão fazer é irem para a zona de conforto deles. E quando vão para a zona de conforto deles, voltam à estaca zero. E tu, como treinador, vais ter que outra vez reforçar. Portanto, era mais nesse sentido. Portanto, sim. Hoje tens os miúdos mais das seleções sub-17, sub-16, sub-18, e tu vês jogadores com capacidade para chegarem a um patamar mais elevado. Ainda que hoje a única ressalva que eu faço, e posso dar um exemplo, por exemplo, é que muitas vezes os jogadores hoje em dia escolhem muito mais a vertente financeira que a vertente profissional. Coisa que se calhar mais para trás tinhas uma vertente profissional diferente. Eu, por exemplo, tenho discutido isto com alguns amigos meus, eu sou um admirador, confesso, do Florentino. Agora isso é mal Florentino Pérez, do Florentino. Eu nunca trocaria o Benfica pelo Mónaco. Epá, nunca treinaria. Eu preferia andar a levaduras do Jorge Jesus e que o Jorge Jesus me dissesse que eu não tinha capacidade para jogar e eu mostrar-lhe o contrário, do que ir para o Mónaco só para ganhar dinheiro e fazer 6 jogos desde o tempo que ele lá está até agora. Um jogador com a capacidade dele. Ainda para mais sabendo que o Mónaco tinha contratado 2 jogadores com a idade dele para a mesma posição dele. Ou seja, hoje em dia, se calhar a nossa mentalidade nós éramos muito mais focados, e mesmo que nos dissessem que não era possível, nós íamos contra eles. E hoje, à mínima dificuldade, o jogador defende-se um bocadinho mais e troca, porque o mundo está feito assim. E eu já tinha dito isto antes, e o mundo vai se adaptando. Portanto, as comparações são difíceis de fazer. Grandes seleções, grandes jogadores, uma que teve o sucesso, e graças a Deus, porque como português eu fico sempre satisfeito e feliz quando a nossa seleção, seja em que modalidade seja, for a triunfo, conseguiu um grande triunfo, tem grandes jogadores, mas a 2004 também tinha, como disse, como tinha a 2006, como teve a 2008, a 2002, a 2000, portanto, Portugal teve sempre um leque de jogadores de grande capacidade e, portanto, nesse aspecto, eu acho que nós estamos de parabéns e ainda para mais o tamanho que temos. Aqui acho que a questão vai muito pelo facto de... É a questão da ingratidão muitas vezes que se fala do futebol, não é? Temos 2 seleções finalistas e às vezes a questão da final naquele dia 10
ter passado. Mas é que as pessoas, às vezes, esquecem-se muito de uma coisa. Quando jogam duas equipas, ou empatam, ou uma ganha e outra perde. Sim, claro que sim. Portanto, isto é tudo muito bonito, porque todas as equipas, quando vão jogar, até mesmo as equipas que não têm capacidade, não há nenhuma equipa que vai jogar contra a outra e que o presidente e que o treinador e os adeptos que vai jogar, por exemplo, eu vou jogar contra o Benfica. Achas que a minha equipa, os meus adeptos, por muito que eles saibam que é difícil ganhar o Benfica, eles querem que tu ganhes. Mas depois entra aquela vertente que o Pepa disse. Então, mas o Benfica tem um orçamento de 100 milhões. Eu tenho um orçamento de 10. Será que os 10 que eu tenho é igual aos 100 do Benfica? Por alguma razão, claro. Um dos meus adjuntos, os astros têm que estar todos alinhados. Tem que estar tudo alinhado. E o Pedro falou, nós tínhamos o Futebol Clube Porto de 2004, tinha um grande meio campo, mas não era só o Costinha, o Maniche e o Deco. É que o Pedro Mendes era um craque. E eles obrigavam a que os outros também dessem ao Canelo para correr. Estás a perceber? E se tu facilitasses, os outros levavam. E isso, a competitividade, a seriedade e a mentalidade de tu quereres chegar à ambição, às vezes ajuda-te. Nem sempre ajuda, mas naquele ano específico, tudo se conjugou, ajudou-te. Acho que é isso mesmo, a competitividade e a mentalidade. Acho que tocou mesmo nos pontos que eram essenciais. Tendo em conta que nós combinámos até às 11h15 e já são 11h25, vou-vos uma última pergunta, visto que isto foi um evento organizado por estudantes, não é? Por aspirantes a algo neste mundo do desporto, se quisermos concretamente do mundo do futebol, que conselhos dariam a jovens que pretendem atingir o mesmo registro que os misters atingiram? Assim, muito breve para terminarmos. Mr. Pepa, começa o Mister. Olha, acima de tudo, obrigado se tiveram a ouvir a paciência que tiveram. Eu, sinceramente, aguentava mais um bom bocado, estou a gostar muito. Mais do que falar, estou a gostar de ouvir. E para ser breve, como pediste, é um lema que eu tenho. Às vezes nós temos a tendência de ter inveja. Olhamos um bocado para os outros e deixamos de olhar para nós. Olhamos, porquê que o Costinha teve oportunidades ali? Porquê que aquele Pedro ali, porquê que ele está a treinar ali? Porquê que aquele Careca também, aquele Pepa, quem é ele para estar a treinar ali? As oportunidades surgem. Nós temos é que estar preparados para elas. É o que eu defendo. Nós temos que trabalhar as nossas competências. A personalidade é inata. Tens, não tens, mas também podemos melhorar muito. E acima de tudo, termos as ideias, os valores, como homem, bem vincadas. Porque eu, para ser um bom pedreiro, tenho que ser um bom homem. Para ser um bom trolha, para ser um bom médico, para ser um bom carpinteiro, para ser um bom treinador, tenho que ter valores na vida. E as oportunidades, a sorte, não é estar a treinar na Primeira Liga ou na Segunda Liga. A sorte é ter oportunidade. O que eu não perdoava a mim próprio era a Taboeira, porque para mim foi um privilégio e chegar ao Taboeira, ninguém fala, porque é o Taboeira. Eu subi divisão no Taboeira, porque eu estava preparado. Estava preparado para a oportunidade que tive. E depois quis mais oportunidades, mas tive que esperar por elas. Mas enquanto esperei por elas, fui-me preparando. Eu acho que esse para mim é o grande segredo, é não desistam, mas não atropelem ninguém. Não há necessidade. A nossa classe, a classe dos treinadores, é zero. É zero. Eu não estou a dizer que o Pedro é zero, que o Costinha é zero, que o Pepe é zero. A classe, porque é inadmissível um treinador de juvenis, perde 2 jogos, e o treinador de iniciados está pelas costas a querer treinar os juvenis. E depois os juvenis querem treinar os júniores. E isto por aí fora. Agora imaginem no futebol profissional, sénior e por aí fora. Isto é um atropelo. Isto é uma vergonha. E em vez de estarmos preocupados às vezes com coisas de se tem o curso A, o EFA Pro, o EFA B, não brinquem comigo. Vamos ter uma classe mais digna, mais séria. Um treinador, eu contra mim falo. Eu não posso estar a treinar o Moreirense e depois ir treinar o Tondela. Não pode. Que a coisa seja como em Espanha, em França, por exemplo. Treina num ano, acabou, não treina mais. Mas também não
tem que andar a negociar contratos. Pô, mas o treinador é o quê? É um boneco ou quê? Andamos a brincar. E depois os jogadores, o que é que acontece? Diz-te que a mentalidade mudou. Mudou. Até eles olham para os treinadores, se for preciso alguns, e dizem assim, hoje está aqui este, amanhã está aqui outro. E o treinador, se calhar lá fora, tem muita força. Eu nunca lá tive, mas se calhar lá fora o treinador tem muita moral. O Pedro esteve na Arábia e o Costinha em tantos lados e em tantos sítios. Eu nunca fui, mas gostava de ir um dia. O treinador lá fora, se calhar, é um rei. E aqui é uma falta de respeito por muita gente. Por isso é que eu não tenho tempo a perder com isso. Eu foco no grupo de trabalho, equipa técnica, família. Acabou. Nem tenho tempo para... Fala bem ou fala mal? Falem para aí, pá. Quer lá saber disso. Olha, um grande abraço a todos e foi um prazer. O Pepa não deixa grandes coisas a acrescentar. Portanto, ele simplifica-nos aqui a nossa tarefa, Costinha. O que é que eu posso acrescentar a isso? Eu subscrevo. É lutarmos diariamente por um sonho. Se for esse o sonho de ser treinador, é perceber que o Pedro Ribeiro, que é quem está a falar agora, tem 35 anos, mas tem 16 de treinador. Portanto, não caiu de paraquedas na Fiel, por exemplo, que é onde eu estou agora com muito orgulho. O Pepa falou no Tabueira, eu falo no Ronf. Se calhar há malta que não sabe onde é o Clube Tabueira, há outros que não sabem onde é o Ronf, que é perto de Guimarães. Tu sabes que és de perto, trabalhas no Pavidem, que é quase uma vila ao lado. Portanto, isto não cai do céu, é resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muita resiliência, de hoje corre bem, amanhã corre mal, e correndo bem ou mal, o dia seguinte é acordar, trabalhar e continuar a acreditar no presente e no futuro. Porque se estivermos só à espera que as coisas aconteçam, não vão acontecer e de certeza absoluta que não vamos dar valor àquilo que surge, às tais oportunidades que o Pepa referiu. Portanto, tudo na vida é um caminho, tudo obriga a que seja percorrido um determinado caminho, às vezes mais rápido, outras vezes mais sinuoso, mas a capacidade de resistirmos, de acreditarmos, de não atropelarmos ninguém, como o Pepa disse, de percebermos que o sol nasce para toda a gente e que se respeitarmos, e o mundo é tão grande. Perguntaste no início que ligas é que nós gostamos mais. É possível trabalhar e ser feliz em qualquer canto do mundo. E se calhar pensamos que o topo é trabalhar na Premier League, e se calhar um treinador que já treinou na Premier League foi muito mais feliz a treinar no Brasil ou em África, ou seja lá onde for, do que propriamente na Premier League. Portanto, nós temos que procurar aquilo que nos faz bem, e quem tem o sonho de ser treinador tem que lutar por isso de forma diária e perceber que tudo muda muito rápido, para o bem e para o mal, e o inverso, e outra vez o inverso. Há que viver o momento, há que ser boa gente, há que respeitar as pessoas, há que ser íntegro e há que lutar por aquilo que são os nossos objetivos. Portanto, basicamente é nisso que eu acredito e é isso que eu tento diariamente fazer, umas vezes bem, outras vezes menos bem, e quando percebo que o estou a fazer de forma errada, tentar refletir e atuar no imediato. Penso que é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto estar com gente boa, com gente muito competente. Costinha, estamos de acordo naquilo que falamos. Eu entendi perfeitamente aquilo que nós os três dissemos, e eu acho que basicamente nós estivemos totalmente alinhados naquilo que foi aqui dito. E acho que é um traço do treinador português. O treinador português, por norma, é um treinador bem preparado, é um treinador que tem os pés assentos no chão, é um treinador que sabe onde está, e é um treinador humilde. Portanto, foi um gosto estar na vossa presença.
Subscrevo o que o Pepa disse, aprende-se mais a ouvir do que a falar. Se ajudei em alguma coisa, muito bem. Se não ajudei em nada, peço desculpa pelo tempo e um bem-aja a todos. Mister Costinha. Bom, o Pepa praticamente acabou com a pergunta, porque disse praticamente tudo. Muitas vezes há treinadores que têm muito receio em dizer aquilo que o Pepa disse, é verdade. E aquilo que ele disse em relação aos treinadores, eu partilho do mesmo, porque lá fora eu estive num clube que teve 4 treinadores, mas os 4 treinadores só treinaram esse clube, não podiam ir para outro clube. Eu estive no Atalanta da última época, começamos com depois veio o Sr. Gregucci, depois veio o António Conte, depois veio um outro treinador, que já não me lembro o nome dele, por incrível que pareça, e acabou, e voltámos ao primeiro treinador, porque é impossível que eles treinem outro clube. E isso muitas vezes acaba por dificultar a tarefa dos próprios treinadores, e, portanto, mas isso tem a ver com as leis que existem cá, que os treinadores não têm, acho que a voz que poderiam ter, acho que era grande, mas não sei se têm muita vontade em tê-la. E também ajuda muito, como o Pepe disse, tu és um treinador, se tens 2 anos de contrato, e como eu disse, quando estava no Nacional no meu segundo ano, o clube não me contratou para 2 meses. Quando me contratou-me para 2 anos. Foi para 2 meses. Portanto, se me contratou para 2 meses, é 2 meses que vai ter que assumir, porque ninguém faz futurologia. Portanto, se estudarem fizesse futurologia, toda a gente acertava naquilo que queria. E muitas vezes isso é difícil. Em termos de conselhos que possa dar à malta mais nova, há algo que é muito importante. Quanto mais tempo, o Pepa disse, quanto mais tempo tu passas a olhar para os outros, menos tempo dedicas a ti próprio. E, portanto, é mais importante tu dedicar-se a ti próprio do que estar sempre a falar dos outros. Acho que deves observar os outros, retirar as coisas positivas e as negativas, porque eu, enquanto jogador, eu sempre observei tudo aquilo que os meus colegas, enquanto jogador, faziam, os mais velhos, que era mais novo, para depois no futuro não fazer igual, ou se acontecem as situações, poder dar uma resposta diferente. E enquanto treinador, penso que é o mesmo. A segunda situação que eu posso referir, porque não sei se temos aqui jovens treinadores que foram jogadores, ou se vêm só da faculdade, que eu separo muito isto, não por considerar que quem está no futebol tem mais valência que quem está na faculdade, penso que as valências são iguais, quem gosta, quem tem gosto, quem tem competência é igual, e ajudam-se uma à outra. Mas, por exemplo, eu, quando estava a fazer o curso de terceiro nível na Escócia, foi o treinador adjunto do Nuno, o Ian Cattrall, foi lá dar uma palestra, e eu, no meio de 75 pessoas que lá estavam a tirar o curso, para fazer perguntas é sempre difícil, quando estás ali como aluno a fazer uma pergunta a alguém que vai dar a palestra, fica sempre um bocadinho melindrado. Há uns que têm mais à vontade, outros têm menos à vontade, e eu levantei o meu braço, no meu inglês, e o formador perguntou, o Costa vai fazer uma pergunta, eu disse, pronto, eu disse, eu gosto mais de ouvir, mas achei que havia um tema que era importante, muitas vezes, que não se explica e não se informa as pessoas da melhor maneira, e as pessoas pensam que vão para um mundo perfeito. E o futebol não é um mundo perfeito. Quando tu sais de uma carreira de jogador e vês tudo aquilo que viveste enquanto jogador, a forma, até tu, como trataste os treinadores, é mais fácil depois, quando és treinador, muitas vezes eu olho para um jogador e digo, ele já vem com uma na mão, e já tenho três raquetes para lhe dar na cabeça. Já sei o que é que ele vai dizer, porque eu já vivi aquilo. Eu já antecipei aquilo que ele vai fazer. Mas quem vem da faculdade, vem da escola, que não viveu o dia-a-dia, chega lá com as melhores intenções, com tudo preparado, e leva um susto, porque não está preparado. E porque as pessoas não lhes dizem. As pessoas pensam que chegam lá e que vai ser tudo fácil. E não é fácil. Tu pode apanhar um jogador que está ali só para infernizar a vida do treinador. Quando diz um jogador, diz um grupo. Portanto, e quando tu estás a começar uma carreira, deves olhar para um sem número de coisas. Eu penso que esta é importante, perceberes o meio onde estás inserido, vais entrar num meio muito diferente daquilo que estás envolvido, da maneira que eu agora, se fosse uma outra área que não o futebol, ou jornalismo, aliás, eu estou no jornalismo, na televisão, portanto, e eu vejo muitas vezes aquilo que se passa, e às vezes para mim choca-me,
mas não é a minha área, não é aquilo que eu gosto de fazer, mas não é a minha área. E, portanto, eu vou dar um bocadinho barato, sem nunca invadir o meu espaço. Mas se não tens o conhecimento, para um treinador jovem que tem sonhos, é muito fácil que esse treinador, passado um mês, todo o sonho dele, tudo aquilo que ele investiu para lá chegar, seja destruído porque não lhe disseram. Aquilo que lhe disseram foi: vai que aquilo é fácil. Vai que eles são todos gajos bons rapazes. E não vais sempre apanhar bons rapazes. É impossível. E, portanto, é esse o conselho que eu dou, para estarem atentos, para não desistirem dos sonhos, mas para estarem atentos. É difícil. Começando do topo ou começando de cá de baixo, é sempre difícil. Cada estação tem o seu nível de dificuldade e de adaptação. Depois agradecer o convite. Foi extremamente agradável. Olha, eu ficava aqui mais um bocadinho. E quando digo um bocadinho, é um bocadinho largo, porque estava a gostar da conversa, estou a gostar da partilha, e gostar também de ouvir as opiniões pessoais, porque não temos tempo de o fazer de uma forma regular, porque, por norma, isto é algo que eu também fui aprendendo. Noutros países há muitos treinadores que trocam informação. Aqui em Portugal toda a gente vê fantasmas, quer dizer, eu olho para trás, tenho ali o fantasma B, o C, o D, e quem olha muito para fantasmas nunca está seguro daquilo que é. Está sempre com medo de alguma coisa, e tem que estar consciente de que o mais importante dos fantasmas é a personalidade dele. E, portanto, isso é muito difícil. Portanto, e às vezes partilhar ajuda a que tu próprio possas ter uma carreira diferente e sejas mais forte naquilo que tu tens. Portanto, esses são os meus conselhos, acima de tudo. Meus senhores, muito obrigado por esta hora e meia e mais uns trocos. Dizer também a quem nos está a ouvir que o Ricardo Costa não pôde estar presente, mas acho que vocês conseguiram perfeitamente colmatar esta vaga. Portanto, mais uma vez agradecer. Como vocês disseram, eu também ficava aqui mais um tempito. Muito obrigado pela partilha de conhecimento e, sobretudo, de vivência e de experiências. Acho que é muito importante, acho que é sobretudo isso. Por muito que se diga, por muito que se fala, acho que o importante muitas vezes é sentir, é viver as situações, porque são elas que nos fazem crescer. E espero que quem nos tenha ouvido tenha tirado o mesmo prazer do que nós, que acho que isso é o mais importante. E acho que o que fica deste bocado é, sobretudo, a paixão com que foram falando. E acho que isso é a base de tudo, porque sem ela acho que isto não vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Deixar aqui um abraço ao Pepe e Pedro, boa sorte para o vosso resto de campeonato. Hein? Obrigado. Um abraço, Pedro. Okay. Abraço aos três. Um abraço. Obrigado. Um grande abraço. Ao Pepe e ao Pedro, que o Costinha regresse rápido ao ativo. Está bem? Muito obrado. Estão carecas de cansaço. Nós rapamos o cabelo, atenção. Eu rapo o cabelo, atenção. É para não aparecerem os cabelos brancos. Calma. É uma técnica. Olha, grande abração. Abraço. Mais uma vez, muito obrigado.